Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abre sua Bíblia lá no livro de Oséias. Oséias é no Velho Testamento. Oséias capítulo 1. Essa noite eu quero falar uma coisa muito interessante, falar daqueles que realmente se acham que são filhos de Deus. Aquelas pessoas que realmente, acreditam, mas eu faço parte do povo de Deus. Porque muitas vezes nós falamos que nós somos fazendo parte do povo de Deus. E muitas vezes nós achamos que, já que eu faço parte do povo de Deus, eu não tenho obrigação nenhuma, eu só preciso receber do Senhor. E aí muitas vezes nós pensamos assim, o Evangelho, nós distorcemos aquilo que Deus, Ele quer para a nossa vida, porque nós achamos que nós não precisamos participar do reino de Deus, nós somos co-participante. Nós simplesmente somos pessoas que assistimos, nós queremos ser alguém que nós fazemos parte do povo de Deus, do reino de Deus, e quando Deus vive essa glória, nós queremos fazer parte. E aí muitas vezes se nós olhamos para a palavra de Deus, Deus não quer somente isso, Deus quer que nós participamos do seu reino. A grande diferença está que nós que falamos que somos seguidores de Jesus Cristo, será que nós queremos realmente participar do reino do Senhor? E essa noite eu quero falar que Deus fala através de Oséias. E é muito interessante, nós olhamos, porque o tempo de Oséias, o povo abandonou Deus. O tempo de Oséias, no ano 700, por aí mais ou menos, de Oséias, fazia parte do reino do norte. O povo tinha outros ídolos, Adulá era idólatra e assim por diante. No tempo de Oséias, Deus falava e as pessoas não estavam dispostas a ouvir. E aí nós vejamos, aí Deus quis falar para o povo como que Ele amava as pessoas. Como que Ele tinha o prazer, o seu amor era tão grande para o povo de Israel, mesmo eles desobedecendo por tanto, mesmo eles não fazendo o que é a vontade dele, mesmo eles adorando outros deuses, mas Deus mesmo assim, Ele queria passar uma mensagem como que Ele amava aquele povo. E Ele amava tanto esse povo, mesmo esse povo, não obedecendo Ele. E como que realmente essas pessoas podiam entender? Porque muitas vezes nós achamos que Deus me ama porque eu obedeço. E eu faço as coisas certinhas, eu sou amado de Deus, mas se nós olhamos a mensagem da palavra de Deus inteirinha, nós vejamos, Deus nos ama independentemente. Deus te ama se você faz as coisas certas ou não. E aí nós vejamos assim que Deus queria realmente que alguém levasse uma mensagem para aquele povo, para eles terem uma última oportunidade. Para ver que realmente como que Deus ama eles. E muitas vezes, Deus também, nos dias de hoje, Ele ama as pessoas perdidas. Aquelas pessoas que estão longe, indo para o caminho do inferno. Aquelas pessoas que estão longe, não fazem a vontade de Deus, não obedecem, adoram uma idolatria, tanto faz se é de escultura ou não. Se é idólatra em qualquer outra coisa, mas mesmo assim Deus ama todas elas. E muitas vezes Deus quer levar essa mensagem para as pessoas saberem como Ele os ama. E aí o Senhor, Ele precisa realmente de alguém que está disposto a levar essa mensagem. E aí, se nós olhamos a palavra de Deus, Deus não entregou essa missão para os anjos. Deus entregou essa missão para aqueles que falam que são de Deus. Daqueles que fazem parte do reino de Deus. E aqui nós vejamos nessa passagem de Oséias. E aí passa um tempo, aí Deus chama Oséias. E essa noite eu não quero falar da mensagem que Deus tem que falar através de Oséias. Mas eu quero falar do personagem Oséias. O que esse homem estava disposto para fazer a vontade de Deus? E se nós olhamos, nós vejamos aí, Deus chega a Oséias e fala algo para ele fazer, para começar a transmitir a mensagem. E começa assim no capítulo 1, Oséias 1, versículo 2, e depois do 3, versículo 1 e 2.
Oséias capítulo 1, versículo 2 e o 3 diz o seguinte: quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, lhe disse: vai, toma uma mulher adúltera, filha da relação adúltera, porque a terra adulterou e apartou-se do Senhor. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Bilaim, e ela engravidou e deu a um filho. Vamos agora ao capítulo 3. Se você ler todos os capítulos em casa, vai chamar uma coisa muito interessante. Capítulo 3, versículo 1 e 2 diz o seguinte: e o Senhor disse: vai outra vez, ame aquela mulher, amada por outros e adúltera, como o Senhor ama a Israel, embora ela se desviou através dos outros deuses e ama uvas passas. Assim, comprai por 1.000 para mim aquela mulher por 15 peças de prata e 1 ôner e meio de cevada. Se nós olhamos essa passagem, se você começa a ler do capítulo 1 em diante, Deus manda Oséias casar com uma mulher que não seria fiel a ele. E aí, se nós olhamos no capítulo em diante, vai contando que essa mulher não foi fiel. Essa mulher, ela não teve fidelidade nenhuma. E aí, e Oséias, ele viveu essa vida porque é Deus que mandou. E se nós olhamos assim, que missão mais difícil, vejo para esse Oséias. E aí, se nós olhamos, aí tem filho, vai nascendo um filho, vai nascendo 2 filhos. Nós não sabemos quantos filhos, se era de fato de Oséias ou não. Mas no capítulo 3, essa mulher, ela foi até no fundo do poço, que acabou sendo escrava de novo. E ela estava no lugar de ser vendido como escravo. No mundo antigo nós vejamos as pessoas que perdiam sua liberdade, elas seriam vendidas para outras pessoas. E aí nós encontramos Deus, fala de novo para Oséias: vai lá e compra essa mulher de volta, de novo. E ama ela. E promete assim que você vai amar ela e vai ser fiel a ela também. Eu vejo assim que essa palavra ela mostra assim que Oséias, aquele simplesmente ele vai fazer o que? Vai obedecendo ao Senhor. Eu vejo assim que a palavra que nos mostra que Oséias estava disposto a sacrificar tudo por causa do reino de Deus. Oséias, ele não questionou, nós vejamos até no pensamento, mas na palavra de Deus, Deus mandou ele casar na primeira vez a mulher adúltera. Se nós formos nós hoje, nos dias, mas na segunda vez seria demais também, já que essa mulher foi embora, eu estou livre dela. E aí nós vejamos, ela ficou num estado tão difícil. E aí Deus manda comprar ela de volta. Além de tudo, ainda gastar dinheiro para comprar de volta. E ainda além de tudo, Deus mostra que Oséias tinha que prometer que amasse ela, que seria fiel a ela. E aí nós vejamos assim, porque Oséias estava o quê? Cooperando com Deus. Levar uma mensagem que o povo entendesse. E aí essa noite eu quero trazer, e hoje, será que tem alguém disposto a sacrificar algo por causa do reino de Deus? Você está disposto a sacrificar alguma coisa para se levar uma mensagem para alguém? Nós vejamos hoje as pessoas, cada um pensa em si mesmo. Hoje as pessoas estão interessadas mais na sua própria felicidade, mas será que se Deus fosse falar algo como falou-se para Oséias, você estaria disposto? Se Deus, através da tua vida, quisesse levar uma mensagem para alguém, Deus fizesse, você tem que sacrificar alguma coisa, você teria essa disposição? Você teria, de fato, coragem de fazer isso para o reino de Deus? Você ama tanto ao Senhor, você estaria disposto? E nós vejamos que muitas e muitas vezes nós falamos do Evangelho, mas nós não sabemos, porque nós interpretamos o Evangelho de um jeito que ele não é. Quando Deus chama que vamos ganhar o mundo, seja sal e luz, porque se você olha o que é sal, o sal, ele só tem sentido a hora que ele desaparece. O sal, ele só dá sabor na nossa carne, o churrasco que nós gostamos de fazer, mas ele tem que se doar. A luz, ela é gasta, ela não se repete, ela tem que se dar. Eu vejo assim que a palavra de Deus nos mostra hoje, será que nós temos essa disposição?
Só que nós temos essa disposição por causa do reino de Deus que eu faço parte, de sacrificar alguma coisa da minha vida. Será que aquilo que Deus nos pede fazer, nós estamos dispostos a fazer? Você está disposto a fazer aquilo que Jesus pediu para você fazer? E o que Jesus te pediu para fazer? O versículo que todo mundo conhece, eu acho, quem é de Deus conhece. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19, ele diz o seguinte: quando Jesus vai para o céu, e ele fala, agora falta só uma missão. E ele diz o seguinte: portanto, ide fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o fim do tempo. Nós somos dispostos a cumprir essa ordem de Jesus? Eu realmente, porque Jesus não falou, se você quiser, não, agora eu te ordeno. E de fazer discípulos ensinando. E nós vejamos que muitas vezes nós falamos sim, eu vejo assim, quando nós aceitamos Jesus, nós se convertemos, nós temos essa disposição, Porque quem tem o primeiro amor, nós queremos ganhar todas as pessoas para Jesus Cristo, mas uns anos depois nós não temos mais esse amor. E aí aquilo que nós sacrificávamos no começo, nós não temos mais essa disposição. Eu vejo sim que a palavra de Deus, ela sempre vem ao nosso encontro, e Deus quer ganhar o mundo. Como que Deus quer ganhar o mundo se não tem ninguém disposto a fazer algo para o reino de Deus? E veja assim, por que nós temos tanta dificuldade? Porque nós temos tanta dificuldade de obedecer a palavra e o ID de Deus, fazer discípulos e assim por diante. Porque nós achamos que o falar é o suficiente. Oséias conseguiu passar a mensagem falando. Se nós olhamos o livro de Oséias inteiro, o que ele foi? Antes de falar, ele teve que viver uma situação. E nós muitas e muitas vezes nós queremos ir fazer discípulos, levar o evangelho falando. Mas o que mais chama a atenção das pessoas não é o que nós falamos, é o que nós vivemos. Porque veja assim, para viver o evangelho é bem outra coisa. Viver o idem de Jesus Cristo é algo totalmente diferente. Eu vejo assim que para isso aí começa que nós temos que nos sacrificar. E por isso que Jesus já começa dizendo, ele vai ensinando os seus discípulos lá em Mateus 16, 24, só vou ler, não precisa abrir, se quiser também. Mateus 24, 16, 24, ele começa dizendo, ensinando os discípulos, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. O 25, pois quem quiser salvar a sua vida, porém, e perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. O que Jesus está falando? Que se eu quero fazer parte do reino de Deus, eu tenho que pegar a minha cruz. E se nós olhamos, Oséias pegou a sua cruz. Você acha que era fácil um homem de Deus? E agora Deus fala para ele para casar fala assim, numa relação que ela já nasceu de uma relação não corretamente. Homem já nasceu e depois ela se tornou prostituta. E agora Deus manda Oséias se casar com essa mulher. Você acha que aqui isso não é uma cruz de se carregar? Eu vejo assim que muitas e muitas vezes achamos que nós queremos fazer parte do reino de Deus e não temos dificuldade nenhuma. Será que nós temos disposto, queremos pagar o preço para fazer parte do reino de Deus? Será que nós queremos carregar a nossa cruz, aquilo para fazer aquilo que Deus pede, para ser um bom exemplo e assim por diante? Porque para Oséias, com certeza, aquilo não era fácil. Para Oséias cumprir a palavra de Deus, não era algo tão simples. Mas ele estava disposto a realmente a pegar a sua cruz e obedecer a palavra de Deus. Eu vejo assim, para nós queremos fazer algo para o reino de Deus, nós temos que estar disposto a pagar o preço. Eu vejo assim que quantas e quantas vezes as pessoas elas querem fazer parte, mas não estão dispostas a pegar a sua cruz. Pegar a cruz é algo difícil.
pegar a cruz é algo que não vai ser fácil. Porque levar o reino de Deus para as pessoas, para esse mundo, é realmente pegar uma cruz. Experimente. Fala de Jesus para as pessoas. Viva o Evangelho. Viva o máximo. Você vai ver, não vai ter ninguém que vai te elogiar. As pessoas só criticam. Né? Você faz o bem, mas as pessoas, o bem que você faz, você não tem retorno com o bem, vai ter com o mal. Porque esse mundo realmente é algo muito difícil. Nem todas as pessoas elas aceitam o Evangelho. E aí se torna algo difícil. Aí nós vejamos que muitas e muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. Nós queremos ser o povo de Deus no meio das pessoas de Deus. Onde é que as pessoas elas todas falam da mesma linguagem. Onde é que realmente é mais fácil. O difícil é viver o Evangelho, pegar a nossa cruz e de seguir a Jesus num tempo, um lugar difícil. Difícil se seguir Jesus no meio dos nossos amigos que não são crentes. Difícil é seguir a Jesus onde é que as pessoas são toda oposição ao Evangelho. E você se apoiar a tua oposição, falar, mas eu sigo a Jesus e assim por diante. Porque veja assim que, por que hoje parece que o Evangelho alcança todo mundo? Hoje o Evangelho, vejamos assim, não tem onde que as pessoas não ouviram falar de Jesus. E tem tão poucas pessoas que realmente vivem o Evangelho. Porque tem poucas pessoas dispostas a pegar a cruz do Evangelho e viver a palavra de Deus. Porque viver realmente aquilo que a palavra nos mostra, ser o sal, a luz, é algo muito mais difícil. É algo que vai trazer algo na nossa vida, vai ter muita oposição. Porque Jesus mesmo fala, né? O que eu vim trazer? Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer a espada. Onde que, né? Nora contra gênero, é filho contra pai, e pais contra os filhos. Eu vejo assim que quando nós realmente queremos viver o Evangelho, vamos encontrar onde posição dentro dos nossos mesmos, da nossa família. São os primeiros realmente, aqueles que não aceitaram Jesus, eles vão se tornar o que? Uma oposição. E aí nós começamos a querer ser light, porque nós queremos agradar quem? O mundo e Deus. E nós vejamos Oséias, não, ele foi agradar a Deus, ele pegou sua cruz. Você acha o que os parentes de Oséias acharam que é o casamento dele com uma prostituta? Vai pesquisar no mundo antigo o que era isso. Era o fim. Mas para ele mostrar o Evangelho, para mostrar algo que Deus, como que Deus suporta as pessoas que não obedecem, aquelas pessoas realmente ele fez o sacrifício, ele pegou a sua cruz para poder levar a mensagem da cruz. E se nós olhamos Jesus Cristo, mesma coisa, né? Ele veio a esse mundo, ele foi lá, carregou a cruz no nosso lugar, né? Sem dificuldade, para salvar quem? Aqueles que estão rejeitando, porque Deus nos ama. E muitas vezes nós não queremos levar esse Evangelho onde? Da cruz, para as pessoas. Eu acho assim muito interessante quando as pessoas falam, mas eu vim para a igreja, eu era isso, agora eu só tenho um carro importado, tenho tantas empresas. Mas Jesus fala assim, mas não, nós temos mais dificuldade. Ser próspero faz parte da palavra de Deus. Basta você lutar. Mas só por causa de vir da igreja, mas levar o Evangelho, nós vamos ser muitos mais inimigos, porque Satanás você vai se tornar nosso inimigo número 1, e aí ele sempre vai ser oposição. Todo dia que se levanta, Satanás vai armar alguma coisa contra você. Quanto mais você vai viver o Evangelho, mais oposição você vai ter, porque as pessoas elas se tornam o que? Inimigas, mesmo aquelas pessoas mais próximas, porque elas são contra Jesus. E quando elas são contra Jesus, também são contra aqueles que querem levar o Evangelho. Eu vejo assim que qual que é a parte de Oséias, ele estava disposto, pegou sua cruz. E lá no versículo 25, o que Jesus diz? Quem quer salvar sua vida tem que perder. E quem perder, vai encontrar sua vida. Eu acho assim, esse versículo muito bacana, assim, no sentido que fala assim, que eu tenho que sonhar o sonho de Deus e não o meu. Você está disposto a abrir mão do teu sonho para sonhar o sonho de Deus? Abrir mão do nosso sonho é algo difícil.
Porque viver o sonho de Deus é outra coisa. Eu vejo assim que o que Jesus falou, eu tenho que abrir mão daquilo que eu acho como prioridade. E muitas nós vejamos as pessoas, elas fazem parte do povo de Deus, mas elas não querem abrir mão das suas prioridades. Elas não querem abrir mão daquilo que elas acham importante da vida delas. Mas Jesus já falou, mas aquele que quer salvar a sua vida, se você quer correr atrás do teu sonho, você vai acabar se perdendo. Como que, eu falei domingo passado, da igreja de Laodiceia, que o que é importante é realmente chegar no céu. O que adianta nós realizarmos os nossos sonhos e acabarmos no inferno? Quantas pessoas boas no louvor, nós vejamos quantas histórias, pessoas, Deus tinha o sonho delas, mas aí elas começaram a viver o sonho pessoal dela, porque ela queria ter sucesso, dinheiro, ela queria viver uma outra vida, mas no final ela acabou perdendo tudo. Quantas pessoas sonham isso? Quantas pessoas sonham de ser famosas, ou ter, algo, mas aí nós vejamos o que elas perdem. Aí no final elas perdem, quando perdem família, perdem filho, perdem amigos. Isso acontece porque ela não estava disposta a abrir mão para sonhar o sonho de Deus. E quando não estamos dispostos a abrir mão para sonhar o sonho de Deus, mas no final vai ser muito triste a nossa vida. Porque Oséias fez o quê? Abriu mão do sonho dele, para sonhar o sonho de Deus. Você imagina só, qual que era o sonho de Oséias, um homem? Era uma boa esposa, ter uma família abençoada, não é? Mas o que Oséias acontece? Ele abriu mão de tudo daquilo para sonhar o que sonho de Deus. Porque qual que era o sonho de Deus? É resgatar aquele povo que acabou sendo exilado. Deus queria levar uma mensagem para aquele povo, para Deus mostrar que como que ele amava. E Oséias, para fazer isso, ele abriu mão do sonho dele para sonhar o sonho de Deus. Será que nós temos essa capacidade de abrir mão do nosso sonho para salvar as outras pessoas do inferno? Será que eu tenho essa capacidade de abrir mão daquilo que eu mais pensava que era importante para mim, para salvar as pessoas que estão longe da presença de Cristo? Será que eu tenho realmente isso? Será que eu consigo fazer isso realmente? Perder a minha vida por causa de Jesus? Porque eu vejo assim que muitas vezes, quantas e quantas pessoas elas descobrem, não, mas eu quero sonhar isso, daquilo. E o pior de tudo, quando as pessoas chegam no fim da vida delas, viram que elas não fizeram boas escolhas. Mas se nós olhamos a história das pessoas que sonharam o sonho de Deus, quando elas chegaram no final da sua vida, eu falei, mas como que valeu a pena? Como que Deus foi bom? Porque a palavra de Deus, também um texto bem conhecido, lá em Mateus 6:33, diz que buscar primeiro o reino de Deus, que o resto será acrescentado. Punhar o reino de Deus, Deus fala que o resto será acrescentado. Você acha que Oséias, no final, Deus não abençoou ele? Se nós olhamos na palavra de Deus, se nós estamos falando de Oséias, porque ele foi alguém que fez a vontade de Deus. Oséias foi alguém que cumpriu sonhou o sonho de Deus, colocou o reino de Deus em primeiro lugar, o dele ficou em segundo, e hoje ele está registrado assim, que foi alguém que obedeceu a palavra. E nós vejamos, imagina, quando nós chegamos no céu, Oséias vai estar lá no livro da vida, escreveu o nome dele, e aí Deus falou, servo bom e fiel, tu cumpriste teu chamado. Será que nós conseguimos fazer aquilo que Deus tem sonhado para mim e para você? O sonho que Deus tem sonhado para a tua vida, ainda a irmã falou, será que nós queremos sonhar o sonho de Deus? Porque geralmente eu vejo assim, para a gente sonhar o sonho de Deus, realmente vai sempre contra do nosso. Para eu estar aqui, eu tinha que abrir mão do meu sonho, do meu propósito, aquilo que eu pensava que chegaria no fim da vida, assim eu pensava. Eu vejo assim que sonhar o sonho de Deus realmente tem que desistir daquilo que a gente pensa que tinha planejado. Mas nós vejamos assim, mas se nós sonhamos o sonho de Deus, colocamos Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, as outras coisas Deus vai acrescentando.
E acrescentar, vejamos assim, porque a palavra de Deus nós achamos que acrescentar é dinheiro, e quem fala que é só dinheiro? Porque nós não conseguimos entender a palavra, nós interpretamos a Bíblia, aquilo que nós não interessa. Né? Porque nós achamos um texto, interpretamos aquilo que nós achamos ao nosso favor. Mas o que Deus está falando sempre? O que Deus realmente vai te dar? Porque a palavra de Deus diz que se nós esperamos, o apóstolo Paulo que fala, se nós esperamos Jesus só nesta vida, nós somos os mais miseráveis. E eu vejo essa semana assim, que eu estava olhando uma pregação, e falou assim, a grande parte da nossa recompensa não será nesse mundo, será na eternidade. Porque o mundo é mau, as pessoas são más. Mas mesmo as pessoas ser má, mesmo as pessoas não têm boas intenções, mas Deus as ama assim mesmo. E Deus me ama e Deus te ama. E para Deus conseguir resgatar essas pessoas, tem que alguém estar disposto a abrir mão, alguém disposto a se sacrificar para viver o sonho de Deus. Se o mundo, né, se Arão Moreira, as pessoas não são tão alcançadas, porque muitas vezes as pessoas não querem se sacrificar por causa do sonho de Deus. Não querem se sacrificar algo por causa de fazer o que é a vontade do Senhor. E nós vejamos assim, que o sonhar algo assim tão interessante é realmente sempre deixar aquilo que eu mais pensava para o segundo. O que tem em primeiro da minha vida? O reino do Senhor. Aquilo que eu posso fazer para quê? Para viver aquilo que Deus tem sonhado na minha vida. E o que Deus tem sonhado? Deus tem sonhado resgatar as pessoas que estão indo para o inferno. Porque a palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém não se perca. Deus quer que todas as pessoas se convertam e vão para a eternidade onde? No céu. Mas agora quem que vai levar o evangelho? Não somos nós, aqueles que estão dispostos. Por isso que a palavra de Deus já diz, né, que lá em Lucas 10, né, 10, versículo 2, Jesus vai falando para os discípulos, orar e pedir para o Pai, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nesses dias que estamos vivendo, quantas e quantas pessoas estão precisando de repente ter um espelho em alguém, porque nós achamos que nós se inscrevemos a algo no Facebook, uma mensagem, aquilo é suficiente. Falar não muda nada, todo mundo fala. O que vai diferenciar realmente se mostra como que é obedecer a Deus? Viver a palavra de Deus vai muito mais além, ser esperança no meio do caos. Você tem que transmitir essa esperança. E muitas vezes nós vejamos a palavra de Deus, ela mostra que realmente se eu consigo viver isso, se eu consigo ser como Oséias, mesmo parecendo difícil, e aí eu vou conseguir transmitir a mensagem. Porque a palavra de Deus, nós sempre lemos ela através de uma outra pessoa. Eu sei que antes, quando eu era crente, né, já contei tantas vezes, falei, uma vez o irmão falou assim, ao dia se fosse crente, eu queria ser crente como irmão. Então eu vejo assim, né, que nós somos a palavra. Se nós vivemos o evangelho, nem que parece coisa louca, porque Deus às vezes assim, espera que as pessoas realmente, né, que elas possam ser alguém que está disposto a sacrificar algo da sua vida, para levar o evangelho. E nós vejamos, por que tanta dificuldade no meio do evangelho? Porque as pessoas não estão dispostas a sacrificar nada. A sacrificar é o que é? Abrir mão algo da minha vida. Abrir mão daquilo que eu tenho como prioridade. Eu vejo assim que, será que nós temos essa disposição? Se Deus olhar hoje para Arão Moreira, quem que Ele vai chamar? E assim nós vejamos, Deus quando olhou no tempo de Oséias, por que Ele chamou Oséias? Ele não chamou, se tinha lá um João, um Mateus, sei lá qual que era o nome da época. Ele chamou aquele que estava disposto a obedecer, a abrir mão da sua vida para obedecer. Que Deus não se engana. Deus não se engana com as pessoas, Ele só vai chamar alguém que está disposto a viver o seu evangelho. Se Deus não te chamou, porque você não está disposto a viver a palavra de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. E assim como é que Deus sabe o teu coração totalmente, Ele sabe o meu.
E Ele só vai chamando conforme que eu estou disposto a viver, me sacrificar algo por causa do reino de Deus. Deus não vai, no caso assim, vai se decepcionar. Ninguém não decepciona Deus. Você viu na Bíblia Deus chamar alguém e alguém falar não? Não, Deus chama as pessoas que estão dispostas. Você acha que quando chegou o tempo de nascer Jesus nesse mundo, por que Ele chamou Maria? Ele não podia ter chamado Ana, Maria Madalena? Não, Ele chamou quem estava disposto a encarar isso com Jesus. Você acha que foi fácil para Maria aceitar a proposta do anjo? Agora você vai ser grávida do Espírito Santo, quem que vai acreditar numa história louca dessa? Você acha que ela teve que viver, abrir mão de tudo para viver o que é Evangelho? Então nós vejamos, muitas vezes nós não queremos, né? Deus está precisando de gente para levar o Evangelho, Deus está precisando de alguém que está disposto a abrir algo por causa do reino de Deus. E por que tem tanta carência, falta? Porque as pessoas não estão dispostas. Porque para eu viver o Evangelho, viver o reino de Deus, viver grandes coisas de Deus, eu tenho que estar bem preparado a abrir mão de muitas coisas. Porque Deus, Ele só faz algo, Ele só chama alguém que está disposto a aceitar. Se nós não estamos dispostos a aceitar, esse chamado nunca vem. Você nunca vai viver as grandezas do Senhor. Oséias, ele viu a grandeza de Deus. Se você ler lá o livro de Oséias, você vai ver tudo que Oséias falava para o povo, depois aconteceu. E o povo não pôde acusar Deus, que Deus não amava eles. Né? Porque Oséias, ele transmitia uma mensagem da vida dele. Né? Alguém que ele amou, ele foi traído. Depois que foi vendido como escravo, ele fez uma simbologia que Jesus fez, né? Depois, ele foi lá e resgatou, comprou de novo. E aí nós vejamos hoje também, né? Além de nós não tem, veja assim, não tem erro que não possa ser pago na cruz, porque Jesus pagou lá na cruz. E aqui Oséias, ele pega esse símbolo, ele compra essa mulher que não merecia ser comprada. Porque o que ela merecia realmente ser vendida para qualquer um. Mas não ser comprada alguém e ainda amar ser ela que fez tanto mal. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós não conseguimos transmitir essa mensagem. Nós somos muito bons do juízo. A pessoa fez isso, aquilo, ela merece isso. Não importa as pessoas, porque a graça alcança tudo, Jesus pagou o preço. Nós deveríamos ser pessoas realmente que amassem mais as pessoas. Não, as pessoas podem estar errado. Mas basta ela se consertar que Jesus a ama. Como que eu falei no começo, Jesus me ama não porque eu obedeço, porque Deus é amor. E nós conseguimos através da nossa vida transmitir isso para as pessoas. Nesses dias que as pessoas são egoístas, esses dias que as pessoas elas só pensam em si mesmas, será que não pensamos só em nós mesmos? Será que nós somos pessoas realmente como Maria? Maioria das pessoas, ou será que nós conseguimos ser como Oséias, que Deus pode contar conosco? Eu tenho algo a fazer, eu sacrificar a minha vida por causa do reino de Deus, sacrificar os meus princípios daquilo que dou mais valor. Você está disposto a sacrificar um tempo pobre de Deus? Veja assim, se tem uma coisa difícil, as pessoas sacrificar o tempo. É algo muito difícil. E aí as pessoas falam, mas não, eu faço parte do povo de Deus. Mas se tem uns minutos para viver o Evangelho todo dia, para meditar, ler a palavra de Deus, ou falar uma mensagem para alguém, dar um folheto para alguém, hoje o folheto está meio fora de moda. Mas eu vejo assim que o importante, será que eu tenho esse tempo? Eu abro mão do meu interesse para viver o interesse do Senhor? Eu vejo assim que nós temos que meditar, olharmos para nós mesmos. Será que estou sacrificando? Estou disposto a sacrificar algo da minha vida para viver o Evangelho? Que nós realmente podemos meditar. Porque o que vale a pena
é realmente viver o Evangelho. Porque as pessoas nos decepcionam. Filho nos decepciona, esposo, o marido decepciona, pai decepciona. Todo mundo vai nos decepcionar um dia. Menos Jesus. Porque Ele me ama. Ele te ama, não importa o que você tem feito. Ele morreu, pagou o preço lá na cruz. Então, sabe o que nós podemos dar em troca? Algo, transmitir esse amor para as pessoas que estão perdidas nos dias de hoje? Será que nós conseguimos realmente viver esse evangelho? Falar, mas eu quero esse Jesus também. Por que as pessoas não querem? Porque muitas vezes as pessoas não estão dispostas a sacrificar algo para o reino de Deus. Que essa noite nós possamos realmente meditar. O que realmente eu estou disposto a abrir mão da minha vida por causa do reino de Deus? Que você possa bem meditar nessa palavra. Se responder para você mesmo. Amém? Se pôr em pé, para falarmos um pouco com Deus ainda.